E aí pessoal, continuando nossa série aqui do canal, hoje a gente vai falar de alguns lances especiais que tem no xadrez. Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é a promoção do peão, que acontece da seguinte forma, e é a mais fácil de entender. O peão só anda para frente, só que em algum momento ele pode acabar alcançando a última fileira, né? E é aí que acontece a promoção do peão, né? O peão, quando ele chega na oitava fileira, ele pode ser promovido a qualquer uma das peças. Então, deixa eu colocar aqui. Então, por exemplo, um bispo, torre, cavalo e até mesmo a poderosa dama. Então, outro ponto importante também independente de você ter uma dama ou não no tabuleiro, você pode ter uma segunda dama, tá? Que é uma dúvida que surge bastante, assim. Então, independente de quantas peças você tiver lá no tabuleiro, você pode promover uma peça totalmente nova, tá? Então, basicamente, essa é a promoção do peão. Vamos para o próximo e complicado, en passant. O en passant é um lance especial de peão, que ele é um pouquinho difícil de entender, tá? Mas vamos lá. Para o en passant acontecer, o peão, eu vou colocar no exemplo as brancas aqui, o peão precisa estar na quinta fileira, tá? Importante o peão estar na quinta fileira. E o peão adversário, quando você for fazer o en passant, tem que estar na casa inicial. Ele não pode ter se mexido ainda, tá? Então, é o seguinte. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui o exemplo. Caso o branco jogue o lance A3, o preto pode simplesmente capturar o peão, né? Mas caso o branco jogue o lance A4, ou seja, ele passa por um ponto que ele poderia ser capturado, o lance B toma 3 é possível, tá? Eu sei, é um pouco confuso agora, tá? Mas acontece que são as regras, né? Para o branco fazer isso, deixa eu ver se eu tenho um exemplo feito aqui. Para o branco fazer isso, ele tem que estar na quinta fileira e o peão das pretas não pode ter avançado, não pode ter se mexido, né? Então, por exemplo, se o peão fosse para H6, a gente poderia simplesmente tomar o peão. Mas se o peão for para H5, a gente pode fazer o en passant, ou seja, o peão estava na casa inicial, ele passou por um ponto que ele podia ser capturado e a gente pode fazer o lance G por H6, tá? Coisas importantes para lembrar. Os peões precisam, para fazer o en passant, os peões precisam estar na quinta fileira. Quinta fileira para o branco e a quarta fileira para o preto, né? Porque se a gente contar daqui para cá, é a quinta fileira das pretas, tá? O peão tem que estar na casa inicial. E se você, por exemplo, o branco jogou o lance A4 e o preto jogou o lance rei G7 aqui, ele não pode mais fazer o en passant. Então o en passant tem que ser feito na hora, tá? Não tem um depois. Se você não fizer o en passant agora, você não pode fazer mais, tá? Isso vale para todos os peões, qualquer coluna. E acho que é isso sobre o en passant, tá? E assim, como no começo é meio difícil de entender, requer muita prática, tá? Então, eu recomendo que vocês pratiquem e revejam esse conceito para não ter nenhuma dúvida, tá? Porque muita gente, o que acontece que é até relativamente engraçado, é que quando o branco joga A4 e aí o cara faz o en passant, a pessoa acha que é bug do site, que o cara tá cheatado, o cara tá trapaceando, mas não, porque as pessoas não conhecem essa regra, tá? Mas agora você não tem essas dúvidas mais, porque você já sabe a regra. Então, já sabemos o en passant e a promoção do peão. E por fim, eu tinha mais um exemplo aqui. Enfim. E por fim, o último é o roque. O roque é o único movimento no xadrez que permite o movimento de duas peças ao mesmo tempo. E esse movimento é feito entre o rei e a torre. É um lance de segurança do rei, tá? Então, o roque é feito. Você vai pegar o seu rei, você vai mexer uma, duas casas para um lado, e aí a torre vai passar para o lado do rei. Então, por exemplo, roque. Para o outro lado é a mesma coisa, né? Uma, duas, e a torre vem para o lado do rei. Roque grande, tá? Esse é o roque. Mas existem algumas coisas que vocês precisam saber para poder fazer o roque corretamente. Então, primeira coisa, naturalmente você precisa tirar todas as suas peças do caminho do rei e da torre, não?
Você não pode fazer o roque, né? E, sei lá, tomar suas próprias peças. Não é assim que funciona. Então, você vai ter que tirar suas próprias peças do caminho entre rei e a torre para poder fazer o roque, tá? Então, essa é a primeira coisa, acho que é a mais óbvia de todas. A segunda coisa é o seguinte. Você não pode fazer o roque caso você passe por uma casa que esteja atacada ou termine numa casa atacada, tá? Então, o que isso significa? O branco aqui gostaria de fazer o roque pequeno. Só que o que acontece? Quando o rei vai para G1, ele tem que passar por F1, naturalmente. Só que ele não pode, né? Porque a dama das pretas controla a casa de F1, né? Se a gente parar para pensar no raio de ação da dama das pretas, para onde ela poderia se mexer, ela controla uma das casas que o rei teria que passar. Então o rei das brancas não pode fazer o roque, tá? E a mesma coisa pro roque na ala da dama, né? Então o que acontece? O rei precisaria ir para C1, ele teria que passar por D1 também. Só que ele não pode passar justamente porque a dama das pretas controla essa casa. Então aqui o branco não pode fazer roque para nenhum dos lados, tá? E aqui, para exemplificar a parada de terminar o movimento em xeque, então o que acontece? Se o branco quisesse fazer o roque pequeno aqui, o rei teria que ficar em G1. Só que em G1 o bispo de C5 controla, né? Então em G1 o rei das brancas estaria atacado. Então ele não pode colocar ele não pode rocar. Então ele não pode colocar seu próprio rei em xeque, né? Então ele não pode fazer o roque pequeno. Já as pretas não tem nada contra, né? Não tem nada impedindo elas e roque. E por fim, a última coisa que você precisa saber é o seguinte: se você já tiver mexido o rei, você não pode mais fazer o roque, tá? Então é o caso das pretas aqui, o rei das pretas já saiu da casa inicial. Para você fazer o roque, você precisa estar com rei e torre na casa inicial. Então se você já mexeu o rei, independente de por quê, enfim, se você mexeu o rei, você não pode mais fazer o roque durante essa partida. Então aqui as pretas não podem mais fazer o roque. E, por fim, se você já tiver mexido uma das torres, você também não pode fazer o roque. Então no caso aqui, a torre das brancas não está mais na casa inicial, ela já foi para H2. Então o branco não pode fazer o roque para lá do rei. Mas se as brancas não tiverem mexido o rei e não tiverem mexido a torre de A1, o branco pode fazer o lance roque grande. Que não está habilitado, eu acho, mas só para ilustrar. Eu não coloquei, né, para rogar. Enfim, mas aqui o branco poderia fazer o lance roque grande. Bom, esses são os lances especiais de xadrez. Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. Se você gostou, vejo vocês na próxima aula.